Fala aí, tudo bem? Eu sou o Marcelo do canal Plantão e hoje vamos conversar um pouquinho sobre as semelhanças atômicas. É um daqueles assuntos chatinhos que aparecem no início da química, onde a gente vai verificar o que átomos podem ter em comum com átomos que sejam diferentes dele. Então, vamos lá para a teoria, ver como é que isso funciona e como é que a gente identifica cada uma dessas semelhanças. Vamos lá! Bom, aqui a primeira parte que a gente vai ver são as espécies que são isótopas. Isótopas porque elas têm o mesmo número de prótons. Então vamos ver como é que isso funciona. Bom, o primeiro caso que a gente pode observar de cara, a gente tem ali 3 átomos de carbono, todos eles com número atômico 6, mas com massas diferentes. Observe, se eles tivessem massa igual, nós nem poderíamos falar de espécies isótopas. A gente estaria falando de átomos que são iguais, porque eles teriam o mesmo número de prótons, mesmo número atômico e mesma massa. Então eles também teriam o mesmo número de nêutrons e aí não seriam átomos diferentes. A gente não precisaria falar de semelhanças, seria igualdade de átomos, ok? Então, quando a gente fala de semelhanças atômicas, os átomos têm que ser diferentes em alguma propriedade, ok? Então, nesse caso aqui, a gente vê que esses 3 átomos são isótopos porque eles têm o mesmo número de prótons, que é o número atômico. Todos esses 3 átomos têm 6 prótons, beleza? Seguindo adiante, temos mais um exemplo aqui do hidrogênio, todos com número atômico 1, com massas 1, 2 e 3. Então você vê que eles são átomos diferentes, mas que têm o mesmo número atômico e, portanto, são isótopos. A próxima semelhança atômica que a gente vai ver são os átomos que são isótonos. E aí, esse Nzinho, trazendo para a gente justamente que eles são espécies que têm o mesmo número de nêutrons, ok? E como é que a gente verifica o mesmo número de nêutrons? Ele não está explícito, né, quando a gente representa o átomo. Né? A gente tem o número de prótons embaixo, que é o número atômico, e o número de massa. A gente não tem número de nêutrons. Como é que a gente obtém o número de nêutrons? A gente vai pegar o número de massa e vai tirar a diferença do número de prótons, ok? Então, para o hélio, a gente vai ter 4 menos 2, e para o hidrogênio, a gente vai ter 3 menos 1, e em ambos os casos, o número de nêutrons é igual a 2. Outro exemplo, a gente tem aí o carbono e o nitrogênio. Carbono com 6 números, um número de prótons igual a 6, o nitrogênio 7, a massa do carbono é 13 e o nitrogênio é 14. Como é que a gente vai fazer a conta? Para o carbono, a gente vai pegar 13 menos 6, vai dar 7. Para o nitrogênio, 14 menos 7, também vai dar 7. Então, esses dois átomos são isótonos, eles têm o mesmo número de nêutrons. Beleza, a próxima semelhança, acho que é um pouquinho mais simples de se observar, porque a gente vai ter lá o átomo sendo representado e a gente vai observar o mesmo número de massa. Então, temos aí o átomo de carbono com massa 14 e o átomo de nitrogênio com massa 14. Então, esse 14 de igualdade aí já representa que eles têm a mesma massa, eles são isóbaros. Outras espécies isóbaras, né, outro par de espécies isóbaras, desculpa, a gente tem aí o argônio e o cálcio. A gente vê que ambos têm 40 de massa. Beleza. E agora a gente vai ver espécies que são iseletrônicas. E é importante ter atenção porque nesse caso a gente começa a ver espécies que já não são mais átomos. A gente começa a observar íons. Então, como é que funciona isso? Vamos lá. A gente tem aqui 3 espécies químicas, a gente vai ver que elas são iseletrônicas. Vamos colocar o resto das propriedades. A gente tem aí o sódio, que perdeu um elétron, certo? Ele teria, naturalmente, se fosse o sódio neutro, 11 prótons e, portanto, 11 elétrons também. Só que como ele não perdeu um elétron, então ele está com um total de 10 elétrons. O neônio ele tem 10 prótons, certo? E 10 elétrons. Então, você já vê que o sódio e o neônio já têm o mesmo número de elétrons. Falta verificar o flúor. O flúor está com carga menos 1. Quer dizer que ele ganhou um elétron. Então, o flúor neutro teria 9 prótons e 9 elétrons. Se ele ganhou um elétronzinho, agora ele está com 10. Então, a gente vê que essas três espécies químicas aí, elas têm o mesmo número de elétrons e a gente pode dizer que elas são isoeletrônicas ou isoelétronas. Eu não sei qual palavra é mais feia, mas pode só dizer que eles têm o mesmo número de elétrons, fica muito mais de boa. Bom, outro conjunto de espécies que a gente vai verificar, que são as eletrônicas, a gente tem aí o fósforo com carga menos 3, o enxofre com carga menos 2 e o cloro com carga menos 1. Bom, só observar, né, que o número de prótons que teria no fósforo neutro seria 15. Se ele está com carga menos 3, ele ganhou 3 elétrons. Com esses 3 elétrons que ele ganhou, ele passa a ter 18. A mesma coisa acontece com o enxofre, que naturalmente teria 16 prótons, se estivesse neutro, e 16 elétrons. Como ele está carregado, com carga menos 2, ele ganhou 2 elétrons, passa a ter 18 elétrons. E o cloro, que teria 17 elétrons no estado sem carga, né, ele ganhando um elétron passa a ter 18. Ok? Então, todos esses 3
Íons aí são isoeletrônicos. No caso, não tem nenhum átomo para a gente falar que tem um átomo isoeletrônico aí, não. São só íons, e a gente pode falar que íons sejam isoeletrônicos também. Então, essas semelhanças atômicas, é engraçado que elas não estão restritas a átomos, né? Também aparece para íons. Então, beleza. Por último, eu queria falar de uma coisa interessante. Qual é a diferença de um átomo para um elemento químico? E hoje a gente viu o que nos capacita a perceber isso. Bom, a gente tem aí 3 átomos, ok? Todos os átomos eles têm prótons, nêutrons e elétrons, ok? Com exceção do hidrogênio, que tem alguns átomos que não têm nêutrons. Ok, mas vamos lá. A gente pode observar que esses 3 átomos teriam em comum 4 elétrons, 4 prótons e só o que varia o número de nêutrons. Esses átomos aí seriam isótopos entre si, certo? E é isso que vai definir um elemento químico. Um elemento químico é um conjunto de átomos que têm o mesmo número de prótons. Ou seja, um elemento químico é um conjunto de átomos que são isótopos entre si. Então, quando a gente pega a tabela periódica, que a gente vai conhecer em breve, e vê lá elementos químicos, a gente está falando de um conjunto de átomos que tem ali o número de prótons igual. E se tem o número de prótons igual, e estando no estado neutro, a gente vai ter o mesmo número de elétrons, e esse número de elétrons vai fazer com que essas espécies façam reações químicas de forma muito semelhante. Ok? Praticamente igual. E por isso nós tratamos eles como um elemento químico, porque esses átomos têm propriedades quase indiferentes em relação às suas reações químicas. Tá bom? Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Então, por favor, deixa o like aí para eu saber que foi bom para você. Não esquece que no fim, né, da descrição desse vídeo tem também uma listinha de exercícios para te ajudar a testar seus conhecimentos. Tá bom? Então, até logo!